Glória a Deus. Glória ao Papai Santo do Senhor. Glória a Jesus. Deus, Ele é poderoso, né, irmãos? Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluias. Eu já convido os irmãos, sem demora, a abrir as vossas Bíblias no livro de Provérbios. Provérbios, capítulo 16. Glória a Deus, aleluias. Eu creio que Deus tem bênçãos para a nossa vida neste lugar. Deus tem vitória para a nossa vida neste lugar nesta noite. Louvado seja Deus. Livro de Provérbios, capítulo número 16, para a glória de Deus. Porque eu creio que Deus, Ele é poderoso para fazer o impossível acontecer na nossa vida. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Não é à toa, não é em vão que você veio na casa de Deus nessa noite. Glória a Deus, aleluia. Amém. Amém. Louvado seja Deus. Provérbios 16. A Bíblia vai dizer neste lugar, nessa noite: o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Todos os caminhos do homem são puros aos seus olhos, mas o Senhor pesa o espírito. Confia ao Senhor as tuas obras, e os teus desígnios serão estabelecidos. Amém? Amém, Jesus. Soberano Deus, querido, bondoso e eterno Pai, Deus glorioso, amado e santo Senhor, nesta noite, Senhor, a qual nós nos reunimos, Senhor, para cultuar ao Teu nome neste lugar. Meu Deus, eu te peço, Senhor, Pai querido, amado, eu não esperava, Senhor, trazer a Tua palavra para a Tua igreja nesta noite, mas a Tua palavra diz que o servo, Senhor, tem que estar preparado, Deus, tem que estar preparado para a batalha, para a guerra, Senhor, se necessário for, desembanhar a tua espada e lutar, Senhor. Pai amado, Pai querido, Pai santo, e nesta noite, Senhor, nós estamos aqui, ó Pai, como soldado, ó Pai, na tua presença. Pai, eu me coloco diante de ti, Senhor, Pai amado, Pai querido, Pai santo. Fala conosco, Senhor. Fala primeiramente comigo neste lugar, porque o meu ouvido é o primeiro que escuta, Senhor. Meu Deus, dá sabedoria do alto céu, Senhor, para falar com a tua igreja, através da tua palavra, Senhor. Porque a mesma palavra, Senhor, que ela edifica, Senhor, se ela for mal colocada, ela também pode matar, Senhor, o crente, o servo do Senhor na tua presença. Pai amado, Pai querido, Pai santo, e nesta noite, Senhor, eu te peço, Senhor, que eu venha me diminuir na tua presença, para que cresça, Deus, o teu Espírito Santo. Meu Deus, a tua palavra diz, Senhor, que não é por muito falar, mas fala nesta noite, Senhor, conforme o Senhor quer falar com a tua igreja, em nome de Jesus. Amém? Você pode dar uma linda salva de palmas para Jesus? Louvado seja Deus. Santo é o nome do Senhor. Glória a Deus. A Bíblia diz que o coração do homem é enganoso, né? Que o homem pode ser falho. Glória a Deus. Louvado o nome do Senhor. Por isso que a Bíblia vem dizer para nós neste lugar, nesta noite: o coração do homem pode fazer planos. Quantos planos nós fazemos durante a nossa trajetória com Cristo? Quantos planos muitas das vezes nós desenhamos num papel? Aleluias.
Louvado seja Deus. Você tem feito planos neste lugar, nesta noite? Quais são os planos para a tua vida neste lugar? Quais são os planos a qual Deus tem para mim e para você neste lugar? A Bíblia vai dizer que Deus, Ele quer o melhor para nós. Deus quer o melhor para mim e para você. Aleluias. O livro de Romanos vai dizer, aleluias, que Deus, Ele quer o melhor para nós. Romanos 12. Glória a Jesus. Aleluias. Louvado seja Deus. Mas muitas das vezes nós, o povo que se diz o povo de Deus, aleluias, não obedece Glória a Jesus. o plano de Deus na vida dele. Aleluias. Muitas das vezes Deus fala para mim e fala para você que nós devemos andar diante da presença de Deus em verdade, em sinceridade, em santidade, em temor. Aleluias. Mas muitas das vezes o próprio povo de Deus se desvia do caminho. O próprio povo que se diz o povo de Deus, ele não se aparta das aparências do mal, aquilo que vai tirar o povo da presença de Deus. Aleluias. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Por isso, nesta noite, a Bíblia vai dizer que o nosso coração muitas das vezes fazem planos e nós achamos que vamos conseguir vencer nós mesmos com a força do nosso próprio braço, com a força das nossas próprias pernas. Muitas das vezes fazemos algo e não colocamos Deus na frente, não pedimos para que Deus nos acompanhe. Aleluias. E muitas das vezes, nesta caminhada a qual nós não contamos com a presença de Deus, porque achamos que somos invencíveis, achamos que não vamos cair, que somos fortes, confiamos em nós mesmos. Aleluias. Glória a Deus. Mas eu te digo nesta noite, se você fizer planos, se você fizer projetos e colocar nas mãos do Senhor, apresentar a Deus, Deus, Ele é poderoso para cumprir na nossa vida, na minha vida e na tua vida, os propósitos que Ele tem para conosco. Porque que muitas das vezes aqueles que se dizem servo de Deus não recebem a bênção, não recebem o milagre? Aleluias. A Bíblia vai dizer que nós devemos buscar a Deus a todo instante, a todo tempo. Devemos clamar a Deus sem cessar. Às vezes você pode pensar, mas eu trabalho, aleluia, lá no meu trabalho eu não posso orar. Mas você pode orar, você pode pedir a Deus, você pode apresentar a Deus os seus planos, os seus projetos, porque a Bíblia vai dizer que Deus conhece até o seu gemido. Aleluias. Quando nós oramos a Deus em silêncio e em pensamento, aí é muito maior, é muito melhor até para que venhamos receber o nosso milagre, a nossa bênção, para que aquele projeto venha se cumprir. Porque quando você ora a Deus só em pensamento, quem tem o poder de ler o seu pensamento? Só Deus. Só Deus conhece o teu pensamento. Aleluia. Só Deus sabe do teu pensamento. E quando você faz um projeto, muitas das vezes nós contamos para quem? Para o irmão, para uma irmã, para um vizinho. Aleluias. E muitas das vezes o nosso próprio irmão, o nosso próprio vizinho, às vezes ele, já viu a palavra olho gordo? Aleluias. A palavra inveja. Aleluias, glória a Deus. Pensa que não, meus irmãos.
Pensa que às vezes o nosso vizinho não tem inveja de nós? Aleluias. Louvado seja Deus. E quando nós colocamos o projeto nas mãos do Senhor, apresentamos a Ele, às vezes não acontece no nosso tempo, porque a Bíblia diz que tudo tem um tempo preparado por Deus para acontecer na minha e na tua vida. Glória a Deus. Talvez aquele projeto que você tem colocado diante da tua gaveta até hoje não se cumpriu, e você até se esqueceu. Aleluias. Louvado seja Deus. Mas nesta noite, pela palavra do Senhor, apresente a Deus. Volte a sonhar com o teu projeto. Glória a Deus. Eu não sei o que você tem projetado diante de Deus, o que você tem pedido para Deus. Aleluias. Louvado seja o nome santo do Senhor. Aleluia. Então não entristeça, amado, o teu coração. Não entristeça o teu semblante, que não venha cair o teu semblante, porque algo que você pediu a Deus não aconteceu até hoje. Aleluias. Porque Deus, Ele prepara o melhor para nós. Ele prepara o melhor para mim e para você. Porque a Bíblia diz que Deus quer que tudo te vá Glória bem. ao Papai do céu. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glória O que é que nós temos colocado diante de Deus? O que é que nós temos pedido a Deus nesta noite? O que é que você pediu a Deus em oração nesta noite? Jesus. Aleluias. Porque a Bíblia diz que se você pedir com fé, Deus, Ele é poderoso para entregar a tua bênção, para entregar o teu milagre, Aleluia. para entregar o meu milagre. Aleluias. Glória a Deus. Glória a Louvado seja o nome do Deus. Senhor. Aleluia, Jesus. Glória a O Deus. coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Isso é maravilhoso, irmãos. Às vezes tem pedido a Deus uma resposta nessa noite de algo que você pode estar passando na tua vida, algo que possa estar acontecendo na tua vida. Talvez está buscando pela tua família, está buscando pelo teu filho, e você pede uma resposta para Deus. Aleluia. Se a resposta não chegou, irmão, até hoje, confia, porque ela vai chegar. Porque a Bíblia diz nesse lugar, nessa noite, aleluia, resposta é o que? Resposta é algo que você pergunta para Deus, é algo que você pede para Deus. Louvado seja Deus. Aleluia. Todos os caminhos do homem são puros aos seus olhos. Nós pensamos assim. Talvez aquele caminho que você acha que é puro, ele pode te levar para a perdição. Aleluia. A Bíblia vai dizer no livro de Mateus que Deus apresenta para o servo dele 2 caminhos, mas nem todos os caminhos são puros. Aonde nós temos andado? Qual caminho nós temos percorrido? Aleluia. Às vezes você pode estar pensando nesta noite, mas que palavra? Por que dessa palavra? Eu não estou andando em caminho errado, eu não estou andando em caminho torto, eu não estou andando em caminho que vai me levar para a perdição. Não, amados, Deus Ele está falando, porque algo acontece na nossa trajetória. Às vezes o nosso adversário ele é tão sujo que ele apresenta pratos para a nossa vida
em meio à nossa caminhada. Às vezes Ele quer que nós cortamos caminhos. Aleluia. Glória ao Pai. Louvado seja Deus. A Bíblia vai dizer Aleluia, Pai. que nós devemos apartar Sim. da aparência do mal. Aí você sabe que naquele caminho ao qual você está andando, está percorrendo, tem algo ali que desagrada a Deus. Tem algo ali que pode te fazer você sair da presença de Deus. Mesmo que seja por um instante, por um minuto. Mas a Bíblia diz que nós temos que nos apartar, desviar daquilo que nos tira da presença de Deus. Aleluias. Por isso que a Bíblia está dizendo que nós pensamos que estamos andando em caminhos verdadeiros, em caminhos retos, caminhos sinceros. Aleluias. Por isso que nós temos que ser vigilante, constantemente vigilante, para que não venhamos a desviar do caminho, não venhamos sair da presença de Deus. Louvado seja Deus, aleluias. Mas o Senhor pesa o Espírito. O que quer dizer essa palavra? Mas o Senhor pesa o Espírito. Eu creio que Deus, quando nós somos servos de Deus, nós sabemos aquilo que é errado. Nós sabemos aquilo que não agrada a Deus. Nós sabemos aquilo que nos tira da presença de Deus. E o Espírito Santo nos acusa. O Espírito Santo nos avisa. Nós sentimos quando iremos fazer algo que é errado, algo que não está na presença de Deus, algo que não está diante da face do Senhor, algo que vai nos fazer tirar a nossa vida da presença de Deus. O Espírito Santo, Ele avisa antes, porque nós sentimos, nós sabemos que muitas das vezes vamos por um caminho que às vezes vai nos tirar da presença de Deus. E o que nós fazemos? Será que nós recuamos ou iremos em frente? Vou passar por aqui, porque o caminho ele é mais curto, eu vou chegar mais rápido. Aleluias. Mas não, irmãos. Às vezes o caminho que ele é mais rápido, ele é largo. E o caminho largo, não anda por ele. Sim. Porque o caminho largo vai te levar ao abismo. O caminho largo você pode até andar tranquilo. Você não vai se ferir, você não vai se machucar. Aleluia, porque ele é largo. Deus, Pai. Agora o caminho estreito não, irmãos. O caminho estreito, ele é estreito, ele é difícil para você passar. O caminho estreito, às vezes ele vai te ferir, ele vai te machucar, mas ele vai te dar a salvação. Aleluia, Jesus. Louvado o nome santo do Senhor. Confia ao Senhor as tuas obras. Será que nós estamos apresentando a Deus obras verdadeiras? Sim, meu Deus. Confia ao Senhor as tuas obras. Quais obras? Aleluia. Quais obras nós temos que confiar ao Senhor? O que nós estamos fazendo verdadeiramente na obra do Senhor? Aleluia. Aleluia. Louvado seja Deus, Glória a Deus. santo e poderoso. Aleluia. Pai. Glória, glória, glória a Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia. Confia. Confiar é uma palavra de confiança. Aleluia. Em quem será que nós temos verdadeiramente confiado? Em quem nós temos procurado socorro? Em quem nós temos buscado? Aleluia. Será que nós temos verdadeiramente confiado no Senhor?
Será que nós temos depositado verdadeiramente a nossa confiança em Deus? Aleluia. Glória a Deus, louvado seja o nome santo do Senhor. Quando nós confiamos no Senhor, algo de melhor pode acontecer na nossa vida. Aleluia. Talvez neste lugar, nesta noite, você se encontre numa situação a qual o adversário tem colocado tantas lutas, tantas guerras, tantas dificuldades na sua caminhada, que você tem deixado de confiar, tem deixado de acreditar que talvez a sua bênção pode chegar, o teu milagre, a tua vitória. Glória a Jesus. A luta é tão grande na minha e na tua vida que às vezes nós queremos até deixar de confiar em Deus. Muitas das vezes murmuramos, algo não acontece na nossa vida, algo não acontece na vida do nosso irmão. Aleluia. Às vezes você tem orado por alguém, tem orado pela vida de alguém. Aleluia. Aí Deus, às vezes, tem um tempo dele para tratar, tem um tempo dele para encontrar aquela pessoa. Não era o nosso tempo, não era o meu tempo, era o tempo de Deus. E aí você tem orado, tem chorado na presença de Deus por alguém, por algo, e algo não acontece. Aleluia. Aí começa a entrar no teu coração a tristeza, começa a entrar no teu coração o abatimento, a angústia, e você para de confiar em Deus, desiste de confiar naquele que tem todo o poder para fazer. Aleluia. Aleluia. Louvado seja Deus. A palavra diz aqui nesta noite: confia ao Senhor. Aleluia. Mesmo que está difícil, mesmo que está grande, mesmo que a luta parece que não vai estar vitória. Aleluia. Glória a Deus. Não deixe de confiar, não deixe de acreditar que Deus pode fazer, que Deus pode alcançar. Aleluia. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Santo de Israel. E as tuas obras? Santo de Israel. Que obras nós temos para apresentar a Deus? Santo de Israel. Aleluia. Louvado seja o nome santo do Senhor. Confia no Senhor as tuas obras, e os teus desígnios serão estabelecidos. Aleluia. A palavra está dizendo, amado, que se nós confiar em Deus, nós acreditar em Deus, nós entregar a Deus, colocar em Deus o nosso plano, o nosso projeto, Deus vai cumprir, Deus vai fazer. É pela palavra, isso aqui é uma profecia. Aleluia. Aleluia. Qual que é o teu projeto diante de Deus? Faz projeto e apresenta a Deus, e deixa Deus trabalhar no teu projeto. Oh, Espírito Santo. Aleluia. Tem algo, amados irmãos, tem algo na nossa vida que nós somos capazes de fazer, porque a Bíblia diz que aquilo que é possível a nossas mãos fazer, temos que fazer. E quando não conseguimos mais, aí Deus entra, porque Deus ele trabalha no impossível. Deus trabalha naquilo a qual a dificuldade não nos deixa fazer, que é o impossível para nós. Mas quando chega no nosso impossível, aí Deus ele entra, aleluia, para fazer o possível acontecer na nossa vida. Louvado seja o nome do Senhor. Sim, meu Deus. Olha que maravilha. Os teus desígnios serão estabelecidos. O que é os seus desígnios? É o seu projeto, é o seu plano, é o seu propósito.
Aleluia. Glória a Jesus. Com qual propósito você está aqui hoje? Com qual propósito será que nós estamos aqui hoje? Meu Senhor. Aleluia. Nós temos que cultuar a Deus com um propósito. Aleluia. Nós temos que nos ofertar a Deus com um propósito. Aleluia, louvado o nome santo do Senhor. Oh, Santo O Senhor fez todas as coisas para determinados fins, Israel, Deus todo. até o perverso para o dia da calamidade. Aleluia, Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Tudo pertence ao Senhor. Tudo foi formado pelo Senhor. Deus, maravilhoso. Aleluia. Deus, aleluia. Glória a Deus. Até aquele que te acusa, aquele que te aponta, aquele que te dá pedrada, é criação de Deus. E no tempo de Deus, Deus vai Glória ao Pai. julgar. Então muitas vezes não cabemos a nós. Aleluia. Glória a Jesus. Louvado o nome santo do Senhor. Abominável é ao Senhor todo arrogante de coração, e evidente que não ficará impune. Vendo? Às vezes eu tenho tentado falar algo de Deus para alguém, e às vezes a arrogância da pessoa, aleluia, ela, por causa da arrogância, ela te maltrata por você estar falando de Deus. Por arrogância, ele até taxa os servos do Senhor muitas das vezes como loucos, como crentinhos. Aleluia. Você vai falar algo de Deus, arrogância, soberba, não aceita e ainda te julga, te critica. Aleluia. Mas não cabe a nós querer fazer justiça, porque Jesus, o próprio Deus, ele vai julgar. Porque a Bíblia diz que ele não ficará impune. Aleluia. Louvado seja Deus. Pela misericórdia e pela verdade se expia a culpa, e pelo temor do Senhor os homens evitam o mal. Nós temos que temer a Deus. Nós temos que temer a Deus e temos que tremer diante da voz de Deus. Muitas das vezes, irmãos, tem pessoas que pregam sem temor, tem pessoas que pregam sem reverência. Aleluias. A Bíblia, ela é tão boa de pregar. A palavra de Deus, ela é fiel e verdadeira. Aleluia. Glória a Deus. Se você ler a Bíblia, você vai procurar o entendimento. Aleluia, glória a Deus. Para que você não venha a distorcer a palavra de Deus. E muitos nos dias de hoje distorcem a palavra de Deus, adultera a palavra de Deus. Às vezes por medo de pastores no altar, por medo de perder membros, não prega a verdade. Por medo de perder, às vezes, um dizimista, não corrige. Aleluias. Um ofertante fiel, ele não corrige. Aleluias. Não prega conforme diz as Escrituras. A Bíblia vai dizer que nós devemos exortar com sabedoria, com mansidão. Aleluia. Essa palavra de Provérbios, ela é uma palavra, muitos falam que Provérbios é correção. Só que essa palavra aqui, ela é uma palavra de bênção. Ela é uma palavra profética para a tua vida, para a minha vida. Aleluias. Quem não quer que nossos projetos se cumpram? Aleluias. Para que temos, o que temos que fazer? Para que venha se cumprir? Colocar nas mãos do Senhor.
Louvado seja Deus. Sendo o caminho dos homens agradável ao Senhor, este reconcilia-se com ele, os seus inimigos. Aleluias. Melhor é o pouco, havendo justiça, do que grandes rendimentos com injustiça. A Bíblia vai dizer aqui, um pouco atrás, que nós devemos evitar o mal. O que quer dizer? Nós devemos evitar o mal. Nós não estamos livres. Nós não estamos livres. Aleluias. De que o mal vem sobre a nossa vida. Aleluias. O livro de Efésios fala que nós temos que nos revestir nas armaduras de Deus, para que possamos estar firmes no dia mau. Então quer dizer que nós não estamos livres de passar por problemas, por tribulações, por aflições. Glória a Deus, Pai. Mas se nós estivermos em Deus, Ele vai nos guardar, vai nos livrar. Já o homem mau não. O homem mau, ele vai sofrer as penalidades de Deus, porque é Deus quem vai cobrar, é Deus quem vai colocar a tua mão. Louvado seja o nome santo do Senhor. O coração do homem traça o caminho, o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Isso é maravilhoso. Às vezes você não entende. Glória a Deus. Aleluia. O coração do homem traça o seu caminho. Por isso que nós temos que andar no caminho verdadeiro, traçar um caminho reto, fiel. Aleluia. Para quê? Para que o Senhor venha te guiar, o Senhor venha dirigir os teus passos. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Quando o Senhor dirige os teus passos, é porque está limpando para você passar. Às vezes no caminho que você vai andar tem pedra, tem espinhos, tem laços. Aleluia. Deus amado, glória a Deus. Mas quando nós colocamos o Senhor na frente, o Senhor guia. E nós não tropeçamos, nós não caímos nos laços, nós não se ferimos, porque estamos com Deus ao nosso lado. Louvado seja Deus. Aleluia. Nos lábios do rei se acham decisões autorizadas. No julgar, não transgrida, pois a sua boca não transgrida a sua boca. Da sua boca tem que sair coisas boas, palavras de bênção. Não julgue sem sabedoria. Às vezes a pessoa chega até você, fala algo, e você vai julgar aquela pessoa, para que ela venha, muitas das vezes, entrar no caminho. Só que se nós não tivermos sabedorias para conduzir as palavras, em vez de você trazer, você afasta. Então nós devemos ter vigilância no que falamos. Aleluias. Peso e balança Glória ao Pai. justos pertencem ao Senhor. Obras suas são todos os pesos da bolsa. Aleluia. Então nós devemos colocar tudo nas mãos do Senhor. Deixar que o Senhor Glória a Deus. defina o que aquela pessoa merece, o que aquela pessoa tem que passar. Glória ao Pai. Nós temos que falar com sabedoria, mas é o Senhor que vai tratar com ela. Amém? Amém. Glória a Deus. Sei que talvez você não esperava por essa palavra nessa noite. Hoje é culto de família, né?
Mas a Bíblia diz que a nossa família é projeto do Senhor. Família, projeto de Deus. Glória a Deus. Então coloque o projeto na presença de Deus. Coloque a tua família na presença de Deus em oração. Glória a Jesus. Aleluia. Aleluia. E espera Deus fazer. Que às vezes nós queremos que a nossa família estivesse todos aqui do nosso lado. Que alegria seria, né? A minha família, poucos estão na presença de Deus. Quão bom seria se todos estivessem. Mas a família é projeto. E Deus, Ele realiza projetos. Deus, Ele realiza sonhos na minha e na tua vida. Louvado seja Deus. Se a tua família não veio para Jesus ainda, não entristeça o coração, mas continue orando, continue buscando. No tempo de Deus, Glória ao Pai. Deus faz uma obra e você vai cultuar juntamente com toda a sua família. Se estiver no propósito de Deus, se estiver nos planos de Deus, porque muitas das vezes a nossa família, Glória a Deus, Pai. nós queremos, mas eles não querem. Aleluias. Por isso que a Bíblia diz: entregue os teus planos, os teus projetos, os teus propósitos, e Deus vai dar o desígnio. É Deus quem vai fazer. Às vezes nós oramos, e a nossa família não vem para Deus. Nós queremos, mas eles não vêm. Por quê? Porque a própria Bíblia diz que há pessoas, aleluias, que acham que o seu próprio caminho Pai. é o que é verdadeiro, e ele acaba indo para a perdição. A Bíblia diz, às vezes é doído, né? Porque nós queremos que a nossa família estivesse todos aqui reunidos. Que a família é propósito, é projeto. Mas só que é Deus que vai dar direção para eles. É Deus que vai falar: me segue, estás comigo, venha bendito, ou apartai-os. Queremos nós que toda a nossa família ouvir de Deus. Glória a Deus, aleluia. Sois bem-vindos, amados de meu Pai. Porque você ouvir a tua família, ouvir: apartai-vos de mim, porque não vos conheço. Não é verdade? Verdade, meus irmãos. É a palavra de Deus. Então não somos nós que vamos julgar, é o Senhor. Amém? Amém. Que essa palavra fique no seu coração, Amém, Jesus. em nome de Glória a Jesus. Deus. E eu agradeço a minha aleluia. oportunidade. Glória a Jesus. Graças a Deus. Aleluia. Depois não quer pregar, né? É desse jeito. Eu também, no início do meu ministério, ficava quietinho lá no cantinho. Quando o pastor falava assim para mim pregar, eu falava: não, põe a fulano, põe a Bertano. Aí sabe o que aconteceu? Aleluias. Deus me deu um espírito de ousadia. E daí eu ia na igreja só para pregar. E o dia que o pastor não me dava oportunidade para pregar, eu ficava pensando: por que não me deixou pregar hoje? Amém? Aleluia. Jesus, ele já fez o convite: vinde a mim.
Agora, a resposta para Jesus quem dá é nós. Vou ou não vou? Amém? Nos colocamos de pé em nome de Jesus. Maravilhoso Deus, eterno, querido, bondoso Pai, em nome de Jesus, graças nós te damos, ó Pai, por esta noite, pela tua palavra, pelos cânticos entoados a ti. Graças nós te damos, meu Deus, pelas nossas vidas. Pai querido, Pai amado, em nome de Jesus, seja conosco, continue nos abençoando. Pai querido, Pai amado, que possamos ter uma semana próspera, abençoada. Pai querido, Pai amado, uma semana de fé, uma semana de obra. Pai querido, Pai amado, para o louvor da tua glória. Deus, em nome de Jesus, abençoa, Pai querido, Pai amado, os irmãos que estão acompanhando através da web rádio. Deus querido, Deus amado, coloca as tuas mãos, abençoa, dá vitória, em nome de Jesus. Amém? Amém. Vamos orar neste momento também pela vida do irmão Valdemar e pela vida do irmão Marquinhos. Amém. E eu também quero comunicar aos irmãos que a missionária irmã Clenilda me mandou uma mensagem que é bem provável que o sogro da filha dela receberá alta amanhã. E a situação era difícil, né? Porque é um AVC cerebral, né, que deu nele, e ele estava numa situação muito difícil, mas a partir do momento que ela conversou com ele não conversa, né? Não está conversando, mas está escutando e faz gestos. E ela pegou e falou para ele: o senhor quer reconciliar com Jesus? E ele deu sinal que sim. E a partir do momento que ele sinalizou que queria reconciliar com Jesus, Jesus começou a fazer a obra na vida dele. E provavelmente que ele receberá a alta amanhã já. Glória a Deus, aleluia. Pai, em nome de Jesus, colocamos na dispensação da tua graça em oração a vida do irmão Valdemar, a vida do irmão Marquinhos e a vida, meu Deus, meu Senhor, meu Pai, do irmão João Carlos. Pai querido, Pai amado, sabemos, meu Deus, meu Senhor e meu Pai, que estão enfrentando, meu Deus, séculos de enfermidade. Deus, em nome de Jesus, coloca as tuas mãos santas e poderosas, repreende, meu Deus, meu Senhor e meu Pai, essa enfermidade. Limpa, meu Deus e meu Senhor, o corpo dos teus filhos. Lança a enfermidade nas profundezas do abismo, porque a tua palavra, meu Deus, lhe dá autoridade, Pai querido, Pai amado, para clamar a ti. Deus querido, Deus amado, porque ela diz que o desejo do Senhor é que vá bem em todas as coisas em nossa vida e que tenhamos saúde. Por isso, Pai querido, Pai amado, entra como a providência, cura, salva, restaura a saúde física, Pai querido, Pai amado, dos teus filhos, para a honra e para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Estendo as mãos em forma de receber, a graça do Senhor e Salvador Jesus, o amor de Deus, a mais doce comunhão e consolação do Espírito Santo de Deus, seja com todo o povo de Deus e todos que aguardam a volta do Senhor Jesus, dizem amém. E até aqui, agindo Deus, se Deus é por nós, podemos todas as coisas, porque o Senhor é o nosso pastor. Jesus, nós te amamos e aguardamos a sua volta. Uma salva de palmas para Jesus. Glória a Deus, aleluia. Glória a Jesus. Glória ao Papai do céu. Deus de maravilha. Deus abençoe a cada um que acompanhou esta live, esse culto maravilhoso. E Deus venha abençoar, venha entrar na vida de cada um, na sua família.
que venha abençoar grandemente. Quarta-feira teremos culto de novamente. E o nome de Deus ser glorificado. Louvado seja o nome santo do Senhor. Deus abençoe a vida de cada um que assistiu essa live. Em nome do Senhor Jesus. Fiquem todos com Deus e uma boa semana.